Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa Fávaro, uma das sócias fundadoras da AquaExpert e especialista em microbiologia de lodos ativados. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo daquela série de vídeos informativos sobre lodo ativado. Então vamos começar pelo ponto de amostragem. É muito importante a gente definir muito bem quais são os pontos. E é claro que aqui eu não vou detalhar, né? Não vou entrar, porque cada estação tem um objetivo, enfim. Então, vou dar uma visão bem generalista aqui. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, nós precisamos saber qual é a eficiência do sistema. E muitas vezes qual é a eficiência de cada sistema. Então, por exemplo, antes do seu lodo ativado, você tem um flotador. É importante a gente entender a eficiência do sistema de flotação. Então, nesse caso, você teria que coletar uma amostra antes do efluente entrar no flotador e depois. Mas, como o foco aqui é o lodo ativado, então eu vou mostrar para vocês quais são os pontos de coleta que a gente tem que monitorar para avaliar a qualidade do tratamento biológico. E os pontos são os seguintes. Primeiro, a entrada do tanque de geração. Então, se você tem, por exemplo, um decantador primário, você vai coletar a amostra na saída do decantador primário esse efluente vai entrar então no tanque de geração. O segundo ponto seria então o tanque de geração. O terceiro ponto que é muito importante é a recirculação de lodo. Vou colocar aqui como reciclo. E, claro, a saída, né, o seu efluente tratado, que normalmente vem depois de um decantador secundário ou também depois de um flotador. Bom, eu coloquei então aqui para vocês alguns pontos que devem ser monitorados num sistema de lodo ativado. A entrada do sistema, ou seja, se antes do seu lodo ativado tem um decantador primário, então você tem que coletar a amostra na saída do decantador que vai chegar no tanque de geração. No tanque de geração, também temos que coletar amostras no reciclo de lodo, porque a gente vai ver que exige, alguns cálculos exigem análises do lodo do reciclo, e também na saída do sistema, ou seja, o efluente que está indo para o corpo receptor. Ok, que parâmetros então nós temos que monitorar em cada ponto desse? Vamos começar pela entrada? Na entrada a gente precisa saber qual é a temperatura. Vou colocar aqui algumas linhas, né, para facilitar a nossa vida. Nós temos que medir então a temperatura. Vocês viram no vídeo anterior que eu falei bastante sobre temperatura e pH, a importância desses dois parâmetros. Eles afetam muito a vida dos micro-organismos do lodo ativado. Aliás, isso é um ponto importante a ser falado aqui. Tudo isso que a gente está falando do plano analítico, qual é o objetivo disso tudo? Proteger os micro-organismos do lodo ativado. Então, a gente tem que fazer essas análises aqui na entrada para garantir que o efluente vai chegar aqui no tanque de geração com a qualidade necessária para o bom desenvolvimento dos micro-organismos, certo? Bom, outro ponto que a gente tem que monitorar aqui são os sólidos suspensos totais. Por quê? Um excesso de sólidos dentro do tanque de geração também pode ser prejudicial aos micro-organismos. Outros parâmetros que a gente tem que monitorar aqui também. Óleos e graxas. Algumas indústrias sofrem bastante com gordura, então também tem que tomar muito cuidado, porque os micro-organismos não removem gordura, certo? Obviamente, a nossa amiguinha DBO e a nossa velha amiga DQO são dois parâmetros essenciais, até porque muitas vezes são parâmetros de legislação, né? E aí você tem que saber quanto que está entrando, quanto que está saindo de carga orgânica para você ter o cálculo da eficiência, que muitas vezes é o que é exigido na nossa legislação brasileira.
Tem alguns parâmetros que ninguém fala sobre eles e eu vou citar aqui porque num próximo vídeo a gente vai falar sobre flocos biológicos, vocês vão entender melhor a importância disso, tá? Mas são os cátions, principalmente os monovalentes e os divalentes, tá? O cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. Realmente ninguém fala desses parâmetros aqui, mas eles são de extrema importância para a formação do floco. Se tiver um desequilíbrio aqui, não vai ter floculação. Outra coisa que é muito importante é a condutividade. Na indústria de celulose, o pessoal da operação da ITE usa bastante esse parâmetro para correlacionar com a toxicidade. Então, eles já sabem qual é a condutividade máxima que aquele efluente deles pode ter para não afetar a vida dos micro-organismos. E um outro parâmetro é a toxicidade, né? Outro parâmetro realmente que ninguém monitora, não é muito comum, mas é extremamente importante, gente, porque vocês vão ver isso no próximo vídeo também, vou falar sobre o que é a toxicidade, vou explicar direitinho, mas se a gente tiver uma concentração muito grande de substâncias tóxicas no nosso afluente, isso vai refletir no tratamento biológico. Então, a gente tem que entender muito bem as características desse efluente que está entrando no tanque de geração para conseguir tomar ações corretivas a tempo. Também esqueci de falar, mas é muito importante a gente monitorar o que? Os nutrientes. Quem são os nutrientes principais, no nosso caso aqui, né? O nitrogênio e o fósforo, tá bom? Também não vou detalhar nenhum desses parâmetros aqui nesse vídeo hoje, o objetivo aqui é realmente só mostrar o plano analítico, mas também nós vamos fazer um vídeo só falando sobre a importância dos nutrientes, é essencial também para o desenvolvimento aqui dos micro-organismos do tanque de geração. Bom, e aqui no tanque de geração, o que nós vamos monitorar? O oxigênio dissolvido, que é bem básico, né? É o principal parâmetro do tanque de geração. E nós temos que saber quanto que tem de sólidos dentro do reator, porque os sólidos representam a quantidade de micro-organismos que tem dentro do reator biológico. Então é extremamente importante a gente saber quanto que nós temos de sólidos suspensos totais, sólidos suspensos voláteis, esses sim representam a fração orgânica, né, a fração de micro-organismos que tem dentro do nosso reator, e claro, sólidos suspensos fixos, que representa todo o material inerte que vem do tanque de geração, tudo aquilo que não é orgânico, que vai vir na forma de areia, cinzas, enfim, fibras, no caso de efluente de celulose e papel, né? Com esses parâmetros que nós acabamos de pontuar aqui, já é possível calcular dois parâmetros extremamente importantes. A relação alimento-micro-organismos, que em algumas ETS o pessoal chama de F sobre M, porque é o termo em inglês, e a idade do lodo. Isso aqui é extremamente importante para a gente explorar qualquer sistema de lodo ativado. E também, não menos importante, aliás, é super importante, calcular o índice volumétrico do lodo, o IVL. Ele vai nos dar uma indicação de como que está a qualidade de sedimentação desse lodo. Outro parâmetro aqui que tem que ser monitorado, pelo menos uma vez por semana, é a caracterização dos micro-organismos, né? Micro-organismos. A análise do lodo ativado, a análise do lodo no microscópio. Isso aqui é extremamente importante. Não sei nem te dizer como que a grande maioria das ETS sobrevivem sem ter essa análise pelo menos uma vez por semana, realizada na própria planta, pelos próprios operadores, ok? Na recirculação do lodo, a gente precisa medir o SSV, porque ele vai ser importante para a gente calcular a idade do lodo. E agora o gran finale, já deixei aqui escrito para facilitar. O que é importante a gente monitorar no efluente tratado? DBO e DQO, porque a gente precisa desse parâmetro para calcular a eficiência de remoção de carga orgânica. Lembrando que na nossa legislação CONAMA só é exigido DBO,
mas existem algumas legislações estaduais que já exigem DQO também. E a outra coisa é que a DQO é uma análise muito mais rápida. A DBO demora 5 dias para ficar pronta, enquanto que o resultado de DQO sai em 2 horas. Então, para o dia a dia, para você monitorar todo dia, a DQO é muito mais fácil, muito mais rápida e tem uma correlação incrível para a gente monitorar o sistema. Os sólidos sedimentáveis são aqueles sólidos que a gente mede no Cone-Hoff, lá no efluente tratado, deixa 1 hora decantando e avalia se o resultado ficou abaixo de 1 ml por litro, que é o limite de lançamento. Quando ultrapassa esse limite de 1 ml por litro, o que acontece? O temido arraste de sólidos. Nós vamos falar também num vídeo próximo, muito breve, sobre o problema do arraste de sólidos. Temos que monitorar o nitrogênio e o fósforo total, porque a gente precisa saber o quanto também de eficiência nós tivemos, se está saindo um residual suficiente. No caso de plantas que tem que ter nitrificação, ou seja, tem que ter remoção de nitrogênio, é importante a gente saber quanto que tem de nitrito e nitrato também, além desses 2 parâmetros serem parâmetros legisláveis. É bom também medir a quantidade de sólidos suspensos totais. Um parâmetro que eu esqueci, não é também de legislação, mas é bem importante, é a turbidez. Sólidos suspensos totais, a turbidez. Algumas legislações estaduais no sul do país pede sólidos suspensos totais, né? É uma exigência. E claro, os óleos e graxas, porque a gente mediu aqui na entrada e a gente tem que saber se a planta está tendo uma boa eficiência. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se foi útil para vocês, compartilhe com outros colegas da área de tratamento de efluente. Deixe seu recadinho aqui para a gente, dá um like, coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida específica e queira compartilhar com a gente, nós podemos gravar um vídeo sobre essa dúvida que pode não ser só sua. E é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!